Anne, bom dia. Bom dia, devocional 5h30. Bom dia para você, família, mulher de Deus. Hoje, dia 25 de novembro, aqui em Brasília, amanheceu um tempo muito chuvoso. Algumas aqui já postaram que está sem energia em casa, mas graças a Deus nós estamos aqui firmes. Olha o tema da nossa devocional. Devocional de número 328/365. A devocional diz assim: capacite-nos com a sua justiça. Capacite-nos com a sua justiça. E a sugestão de leitura é o Salmo 37. Mas tem aqui o versículo de compartilhar, que é o Efésios 6. Eu queria que nós lêssemos rapidamente parte desses dois textos. Tanto de Salmo 37, queria que você abrisse aí, como Efésios 6. Keila, eu não estou me vendo aqui marcado, fixado, mas vocês estão me vendo bem aí? Estão? Libera a Monique que está no fixado, Keila. Então, Efésios 6 e Salmo 37. Vamos começar com Efésios 6? Então, tá bom. Estão me vendo bem? Tá ótimo. Efésios 6. Eu vou ler na versão A Mensagem. Encontra aí, na versão A Mensagem. Diz assim, nós não iremos lê-lo todo. Vamos começar no versículo 10. Versículo 10. O título na versão A Mensagem é Lutando até o Final. Efésios 6, lutando até o final. O versículo específico é o 13. Então, a hora que chegar no versículo 13, marca ele aí, porque ele é que é a base da devocional de hoje. Lutando até o final, Efésios 6, versículo 10. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Uma luta de vida ou morte. Contra quem? Contra o diabo e os seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Nós vamos parar por aqui. Essa foi a leitura de Efésios 6. E agora nós vamos para Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37, os versículos são de 3 a 11 da nossa devocional. Salmo 37. Esse é o salmo do meu coração, gente. Eu poderia encher essa página todinha de Salmo 37 de coraçãozinho nela toda. Quando vocês lerem, lembra de mim? Salmo 37 foi um texto que foi uma âncora na minha vida, que eu me apeguei a ele por 1 ano e meio. Quase todos os dias eu fazia a leitura dele. Na época eu tinha quase ele todo decorado. Hoje eu não estou mais com ele decorado. Salmo 37. Nós vamos ler do 1
ao 11. Bora ler ele do 1 ao 11? Agora eu vou ler na versão King James, que é a que está baixada aqui no meu celular. A passageira alegria dos ímpios. Salmo 37. Não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles, em pouco tempo, secarão como o capim, e como a relva verde, logo murcharão. Confia no Senhor, marca esse versículo 3. Confia no Senhor e pratica o bem. Assim, habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor, marca ele também, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Marca também esse início do versículo 7. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Mais algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. E nós vamos parar por aqui, que o texto era de 3 a 11, e eu queria convidar depois que você fizesse a leitura dele por completo, tá? Pastora Leia, queria que a senhora fizesse a nossa oração inicial e logo em seguida apresentasse a Leide aqui para o nosso grupo. Pode ser? Bom dia, bonitas, bonitas do YouTube, bonitas do ao vivo. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essas palavras. Parece que quando a gente acorda, a gente ainda está processando e ligando os botõezinhos internos para poder funcionar. Mas eu tenho a impressão que a tua palavra entra tão suave, de forma tão tranquila, tão fluida, que nem precisa o nosso consciente estar ativado, porque a tua palavra é como uma água, como uma fumaça, como um som que entra e a gente só sente. Obrigado por esses textos em que a tua palavra nos convida a olhar a justiça, a olhar a tua mão, a olhar a forma que o Senhor se manifesta sobre a terra. Nessa manhã nós te apresentamos nossa vida, nosso pensamento, nosso inconsciente e o nosso consciente. Pedimos que o Senhor venha revelar aquilo que precisamos ajustar nessa manhã. Obrigado por esse tempo, por essa chuva aqui na cidade, aqui em Brasília, esse tempinho que revela a tua fidelidade sobre a terra e molhar o solo. Muito obrigada. Abençoe, ó Deus, a cada uma dessas bonitas conectadas aqui no ao vivo, nesse horário de 5h42 da manhã, do dia 25 de novembro. E abençoe também, Senhor, aquelas que vão acessar esse conteúdo a qualquer tempo. Abençoe nossas vidas, nós te entregamos a vida de Leide, pedimos que o Senhor use cada uma dessas bonitas convidadas que têm vindo pela manhã, abrir o coração, compartilhar revelações, compartilhar sensibilidades, e aquilo que o Senhor vai entregar enquanto falamos, enquanto ouvimos, enquanto estamos aqui, que isso seja, ó Deus, como depósitos preciosos.
Recebe o louvor e adoração da nossa parte nesse dia, em tudo que vamos realizar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Eu não estou vendo você, Leide. Cadê tu, Leide? Bom Oi, dia. bom dia, tô aqui. Leide, é com você. Deus abençoe sua vida, que use você, sua voz, sua percepção. E nós queremos ouvir na sua voz o texto de hoje, tá bom? Tá bom, amém, amém. Bom dia, bonitas, bom dia. Hoje o nosso texto vai falar sobre capacite-nos com a sua justiça. E aqui o nosso versículo que nós já lemos traz em ênfase o versículo 13, que diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Sabe, em tempos tão desafiadores, Efésios nos lembra da importância de vestir toda a armadura de Deus. E entre essas armas está a couraça da justiça. Jesus, que nunca conheceu o pecado, escolheu morrer injustamente, abrindo para nós o caminho de uma vida justa. Com a sua morte, ele não só nos deu uma nova identidade, como também nos capacitou a viver firmes na verdade e na justiça. E quando nos sentimos pequenos diante das batalhas, ele nos lembra de que a nossa força está em nos revestir dele mesmo. A justiça de Deus é mais que uma proteção, é uma identidade. Deus nos chama para nos alinharmos com a sua pureza e integridade, purificando a nossa vida e nos desapegando do que não reflete a natureza dele em nós. A justiça é como a luz que expõe as trevas e quando nos posicionamos nela, somos equipados para resistir ao mal, não por mérito nosso, mas porque estamos escondidos nele. Cada vez que escolhemos a justiça em pensamento e em ação, estamos revelando Cristo em nós e afastando a escuridão ao nosso redor. Então, nesses dias finais do ano, que a nossa arma seja a justiça, que seja um tempo de vestir a pureza, de praticar boas obras, de trocar a amargura e acusações por graça e perdão. Deus nos chama para irmos além de respostas defensivas. Ele nos chama para sermos luz ativa, vencendo o mal com o bem e com firmeza na nossa fé. Que essa justiça brilhe como o sol ao meio-dia, transformando nossa vida e aqueles ao nosso redor. Amém? Hoje a nossa bispa traz para a gente a importância de nós nos revestirmos dessa armadura de Deus por completo. Ela cita aqui que nós vivemos em dias difíceis, inclusive dias que nós vemos muito a injustiça acontecer, né? A política do Brasil, nós vemos a injustiça no nosso dia a dia. Atualmente parece que nós estamos mais o que fazer o que é certo parece que está errado, né? E muitas vezes a gente fala assim, como assim, Deus? Tantas injustiças no trabalho, em tantos lugares, mas a bispa nos lembra do que Paulo nos instrui, que é nos revestir da armadura de Deus para que possamos resistir nos dias maus, para que possamos resistir diante de tantas guerras que vivemos hoje. E ele nos dá ênfase aqui na couraça da justiça. Ontem, quando eu estava lendo o texto, eu fui ver aqui a diferença entre vestir e revestir. E o significado que eu busquei em vestir quer dizer que vestir você vai colocar algo em você. Você é uma ação específica, você pega algo e coloca. Agora, quando Paulo fala revestir, o significado de revestir é ser mergulhado, é você ser envolto por inteiro, é você estar completamente revestido por essas armas que Deus já nos entregou. E aqui ela fala exatamente da couraça da justiça. E a couraça lá, quando os soldados romanos usavam, é como se fosse uma parte superior aqui da armadura que protegia. A justiça, ela significa proteção. Então, ela protegia essa parte da frente
que é o nosso coração, e a nossa parte de trás, que está ali, né, os ossos, os pulmões, é como se fosse como é que se diz? Como se fosse um colete à prova de bala. A couraça da justiça, ela é exatamente isso. E aqui ela fala que Jesus fez isso por nós. Ele escolheu morrer injustamente, para que essa justiça fosse colocada em nós. E quando Jesus morreu ali por mim, por você, ele tinha o direito de não morrer, ele tinha o direito de ter deixado aquela cruz e ter seguido como sempre foi perfeito, mas ele escolheu colocar a identidade dele em nós. Ele nos capacitou e colocou a natureza de uma vida justa em nós. Então, quando Jesus morreu por nós na cruz, ele nos deu uma nova identidade. E aí eu queria dizer para você hoje sobre a sua identidade em Deus. Muitas vezes a gente esquece quem a gente é. E identidade é aquilo que você reconhece quem você era em Deus. É você ter a convicção de quem Jesus te fez para ser. Não o que você fala que você é. Às vezes a gente fica falando para os outros quem a gente é, tentando aparecer para receber aceitação, aprovação, ou até valor dos outros, porque nós não reconhecemos esse valor. Mas hoje é uma manhã de nós mencionarmos essa couraça da justiça e mencionar a identidade que foi colocada em mim e colocada em você. E aqui no segundo parágrafo, ela diz o seguinte: a justiça de Deus é mais que uma proteção, é uma identidade. Deus nos chama para nos alinharmos com a sua pureza e integridade, purificando a nossa vida e nos desapegando do que não reflete a natureza dele em nós. Aí eu quero te perguntar aqui, e na verdade é uma reflexão. O que você precisa desapegar hoje que não reflete a natureza de Deus? Onde você e eu temos praticado a injustiça ao invés da justiça? Porque aqui ela fala que a natureza dele já está em nós, a justiça já está em nós. Então, hoje, nessa manhã de 25 de novembro, o que eu preciso tirar de mim? Quais injustiças que eu tenho praticado que não têm refletido a natureza de Deus em mim? Sabe? Justiça é fazer aquilo que é certo, alinhado ao caráter de Deus. É você olhar para as circunstâncias e é justamente o que o Salmo 37 fala. Eu, por muitas vezes, eu tive que ler esse salmo porque, gente, a gente tem esse erro de sempre estar nos comparando, né? E principalmente com o ímpio. Nós que servimos a Deus, a gente tem essa mania de, ai, Deus, por que o fulano que nem vai para a igreja ele é feliz, ele tem isso, ele dá certo, e comigo não dá certo. Eu tinha esse péssimo hábito de falar isso. Ah, não, eu vivo na igreja e comigo as coisas não acontecem, comigo as coisas não fluem. E eu tive que impregnar esse salmo dentro de mim, porque aqui ele fala que o justo, ele não vai perecer, mas o ímpio, Deus já está rindo dele. Então, nós, como cristãos, nós que estamos aqui todos os dias, né, acordando cedo, nós estamos escolhendo viver uma vida de justiça, viver uma vida correta. E a justiça é exatamente isso, é você fazer aquilo que tem que ser feito, é você levar a presença de Deus por onde você for, porque você escolheu viver a justiça dele. A natureza de uma vida justa já está em mim e já está em você. E quando nós nos posicionamos nela, aí sim nós somos capazes de resistir ao mal. Quando a gente nos reveste dessa armadura, quando nós escolhemos a justiça, e aqui fala que cada vez que nós escolhemos a justiça em pensamento, em ação, nós estamos revelando Cristo. E isso diz muito sobre o que nós temos falado, né? Sobre governar
as nossas emoções, a nossa língua, os nossos pensamentos e as nossas ações. A doutora Carolina Leaf, no livro O Seu Perfeito Você, se eu não me engano, ela diz que nós temos esse poder de governar, de barrar os sentimentos, os seus pensamentos, nós podemos administrar isso. Então, o que a gente pensa, o que a gente fala, reflete Cristo que está em nós. E isso é exercer a justiça dele. Aqui em Salmos 37, lá no versículo 28, diz assim, ó, porque o Senhor ama o juízo e não abandona os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente do perverso será cortado fora. Então, essa manhã eu quero te convidar a trocar a injustiça pela justiça. Parar de achar que as coisas não acontecem com você e se lembrar que você tem uma identidade em Cristo. E porque você tem uma identidade de filha amada de Deus, você faz o que tem que ser feito. Você pratica a justiça. E aqui no terceiro parágrafo, a bispa fala que nesses últimos dias do ano, né, faltam 37 dias para o ano acabar, que a nossa arma seja justiça, que seja um tempo de vestir a pureza e de praticar boas obras, de trocar a amargura e acusações por graça e perdão. Então, existem coisas em mim que ainda precisam ser retiradas. Nós estamos vivendo uma jornada de transformação e existem coisas em você que precisam ser tiradas também. E Deus nos chama hoje para praticar boas obras, para trocar a amargura por graça e perdão. Talvez tenha algo que nós nos colocamos nesse lugar, né, de decisão, de sempre estar no certo, de querer estar certo em tudo e perfeição, e a gente nunca erra, e não é assim. Nós precisamos ter humildade. E hoje, lendo essa palavra, hoje é um excelente dia. Talvez para você liberar um perdão, talvez para você não olhar para aquela e dar ênfase, né? Não deixar criar raiz de amargura nas palavras que foram ditas contra você, as acusações, porque as acusações têm muito peso quando vem de alguém que a gente ama, e geralmente vem delas. Mas hoje é um amanhã de você trocar a amargura por graça e por perdão, de praticar boas obras, sabe? Fazer o bem para alguém, principalmente para aqueles que foram injustos conosco, porque infelizmente tem muitas pessoas que são injustas conosco. E de você amar ao próximo e amar também aquele que vos persegue. Não só amar os que te amam, mas principalmente amar os que te perseguem. Então, quando eu e você escolhemos sobressair, fazendo o que é contrário ao que a sociedade fala, fazendo o que é contrário ao que os outros dizem, nós exercemos a justiça de Deus. Então, nessa manhã, nós podemos praticar essas boas obras, trocar a ansiedade pela confiança, trocar a impaciência pela paciência. Às vezes nós somos tão injustos, né? Nós também somos injustos com a nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Às vezes a gente está tão ali cansada e nas nossas correrias do dia a dia que a gente não consegue parar para ouvir o outro, a gente não tem empatia para se colocar no lugar do outro. Por que que o outro age assim? E isso é amar como Jesus amou. Isso é revelar a identidade que ele colocou em nós, que está em nós. E a forma de provocar um juízo sobre a injustiça é você permanecer fazendo bem diante da circunstância. Não importa o que aconteça, você vai fazer o que é certo fazer. Não importa que o mundo está sendo dominado pela maldade, você escuta ali uma notícia de coisas ruins acontecendo. Comigo, não. Eu não. Você não. Nós somos filhas amadas de Deus. Nós praticamos o bem. Nós estamos revestidas, nós não estamos vestidas.
Nós estamos mergulhadas 100% na armadura de Deus. Nós estamos prontas hoje, nós estamos prontas para guerrear com a verdade e com a couraça da justiça. E aqui no final, a bispa fala o seguinte, e eu amei isso aqui, ó, que a penúltima linha, que essa justiça brilhe como o sol ao meio-dia, transformando a nossa vida e aquelas ao nosso redor. Eu sempre falo isso, né? Quando você muda, tudo muda. Quando nós mudamos, tudo muda. Hoje é o amanhã. Eu sempre penso assim, por que que sou eu que estou acordada pela madrugada enquanto todos dormem? Por que que sou eu que estou ali orando? Porque eu me posicionei, porque eu fui chamada para sustentar a minha casa em oração. E você está aqui hoje. Você é essa mulher que foi chamada por Deus para revestir da armadura dele e ser posicionada. E por causa da sua transformação, aqueles que estão ao seu redor, os seus filhos, o seu marido, sua mãe, seu pai, todos são transformados. Quem está ao nosso redor não vai ser transformado pelo que a gente fala, porque muitas vezes nós queremos convencer as pessoas com as nossas palavras, mas há um ditado popular que diz que o exemplo ele arrasta. Então, quando as pessoas olham que eu estou mudando, que existe uma identidade em mim, que eu exalo o perfume de Cristo, isso vai atingindo os meus filhos, todos passam a buscar a Deus, e eu vivo isso aqui dentro de casa. Cada vez que eu me transformo, cada vez que eu reconheço os meus erros, cada vez que eu peço perdão, cada vez que eu busco mais a face de Deus, mais eu vejo os meus filhos devagarinho, mas eles estão indo ali buscando a Deus, e o meu marido também, e a casa toda por completo, ela vai se transformando por essa presença. Então, que hoje você venha refletir nisso, que o que você pode trocar a injustiça pela justiça, onde você pode exercer, onde você tem negligenciado a justiça que Jesus colocou em você. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter uma vida justa. E às vezes nós temos negligenciado isso. Então, que nessa manhã você se revista dessa couraça, que as suas emoções, que os seus pensamentos, que a sua fala, que a sua língua esteja alinhada ao Senhor. E que da sua boca saia palavras de paz, que da sua boca saia a verdade de Jesus. Amém, pastora? É isso. Se a senhora quiser trazer mais algo para a gente, foi o que Deus ministrou no meu coração e eu pude compartilhar com vocês. Amém. Leide, obrigada. Obrigado por trazer essa ideia tão especial e necessária para os dias de hoje, né? Quando a gente pensa em justiça, não sei você, mas eu penso logo na política. Meu coração vai logo para o conceito de política, né? O que é justiça? A gente olha logo para o advogado, a gente olha para o juiz, né? O que é justiça palpável? Mas hoje eu quero te fazer pensar, junto com a Leide, que a justiça está dentro de você, na escolha de regras e de coisas que você faz, das pequenas coisas. Aí, enquanto a Leide estava aqui falando, eu estava aqui pensando, o que de prático, que prática que eu vou sair daqui dessa devocional hoje para praticar, para fazer, para ter ação da justiça? Aí, pesquisando aqui na IA, a IA fala assim, a IA é inteligência artificial, tá? Ela fala que atos de justiça, olha que coisa mais maravilhosa, é você perdoar rápido. Porque quando você perdoa rápido, você se protege, porque a couraça, como a Leide trouxe bem, é esse acessório que o soldado usava para proteger o coração e os órgãos internos. Olha o que a palavra fala. Você tem uma couraça, um acessório de proteção, e que ela é revestida de justiça. Aí, justiça, o que é, pastora? É quando você aplica aquilo que é correto, aquilo que é certo, é aquilo que você faz. Aí a gente fica com a mania
né? Vou falar de mim, né, gente? É melhor. Eu tenho a mania de pensar que justiça é só quem tem poder de mudar coisas. E eu estou aqui pensando, o Espírito Santo falou assim, ô bonita, tu tem poder de mudar as coisas dentro de você primeiro. E é verdade. Perdoar rápido é você proteger para que não tenha nenhuma raiz de injustiça dentro do teu espírito. Você olhar uma situação e você desejar que aquela situação não fique em você. Deixa eu contar rapidamente uma situação que eu vivi na faculdade. Eu sentei numa cadeira na faculdade e ela estava fazendo um barulho. Esse barulho não fez absolutamente efeito nenhum para mim, mas incomodou muito uma colega que estava no final da turma, lá atrás, e eu não sabia. Gente, sabe quando você até se acostuma com o som? Você se mexe e o barulho vem, mas você... Alguém pode fechar o áudio da Edna? E você nem sentiu. Aí, o que aconteceu? Na hora do intervalo, essa pessoa que estava incomodada, ela trocou a minha cadeira, porque ela não estava dando conta de assistir a aula. E eu não fui avisada. Eu senti a cadeira diferente, eu senti que algo estava diferente. E todo mundo viu que tinham trocado. E eu acho que todo mundo fica esperando a minha reação. Só que eu pensei assim, não, deve ser impressão minha. Eu acho que não mudar. Não, eu acho que é a mesma mesa, cadeira. Só que estava frio demais. E aí eu saí da onde eu estava sentada e sentei numa cadeira ao lado. E fiquei assistindo a aula. Mas eu estou sentindo uma frequência, uma coisa estranha, uma atmosfera diferente, as pessoas da turma me olhando. Na hora que eu sentei na outra cadeira, a turma toda me observando, tá? Porque todo mundo sabia que tinha trocado minha cadeira, menos eu. Quando eu sentei, na hora, o Espírito Santo falou assim: essa cadeira foi trocada. E eu te troco de lugar, porque quem troca você de lugar sou eu. E eu pensei assim: o que está acontecendo aqui dentro de mim, fora de mim? O que é isso? Gente, quando acabou a aula, eu olhei para a menina que estava do meu lado e eu falei assim: minha cadeira foi trocada? Aí ela foi, fulana trocou porque estava fazendo barulho e ela estava incomodada. Gente, eu fui criando uma antipatia por essa pessoa porque eu me senti injusta. Olha só, gente, como a gente é idiota, boba. Eu me senti injustiçada por ela ter trocado, porque ela fez isso sozinha, ela ter trocado a minha cadeira porque estava incomodando ela. Ô, gente, eu tive alguns dias aí dentro de mim para poder me lembrar dessa situação e lidar com justiça. E aí, em seguida, eu ouvi uma palavra da pastora, esposa do pastor Aloísio, da Videira de Goiânia, e ela contando sobre justiça própria. E aí eu entendi. Gente, por que é que a gente não se blinda em falar assim, gente, mas o que é isso? É uma cadeira. Eu não estou sentada? A aula não continua? Eu fui prejudicada? Gente, a pessoa que estava no lugar ruim, ela que estava desconfortável com o barulho que a minha cadeira estava fazendo. Para que a gente nutre o que não precisa? Eu fiquei alguns dias presa nessa situação com essa moça. E eu falei assim, não vou carregar isso para mim. Levei um bombonzinho para ela e falei assim, deixa eu te contar um negócio. Obrigada por você ter trocado a minha cadeira aquele dia, embora não tenha entendido, porque você poderia ter me avisado. Aí ela falou assim, como eu não te conheço, eu não sei se você teria abertura de trocar, mas isso estava me incomodando demais, porque eu tenho TDAH em nível muito forte e eu não consegui me concentrar nos conceitos. E eu vi que você estava anotando, você estava aprendendo, e eu não. Então, me desculpe, pronto, zerou, gente. Ah, para. Por que a gente carrega esse negócio de cadeira de faculdade, gente? Ai, pastora, que bobagem. É, bonita, você carrega uma coisa que seu filho falou, então estamos no mesmo lugar. Às vezes você carrega uma palavra que a vizinha liberou, que não foi nem para você. Às vezes uma situação que o marido falou por ele, gente, não é para nós. E isso não blinda o nosso coração. A couraça, ela guarda o nosso coração. A couraça da justiça é você entender que você está guardada por regras, normas e escolhas. Quer ver outra coisa? Rejeitar a acusação. Para de ficar colocando dentro de você que você não merece. Ah, eu não sou merecedora. É sim.
Na verdade, a teologia nos ensina assim, sim, nós não somos merecedores. Fato, fato e fato, é isso. Nós não somos merecedores, mas o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, ele resgatou a gente das trevas até a luz, para que eu e você, a gente desfrutasse do que ele conquistou. A gente merece? Não, não merece mesmo. Ai, porque eu não sou merecedora. Não é mesmo, não, bonita. Mas a graça de Deus nos alcança. E a graça de Deus diz assim: sim, você pode se apoderar disso. Então, a acusação enfraquece a gente de ver a justiça do céu. E, por último, a última ação de tudo isso que a Leide trouxe para nós é: comece o seu dia declarando que a justiça de Deus é sobre nós. Vamos falar juntos? Você não precisa abrir o seu áudio, não, mas você pode falar aí comigo isso. Eu tenho a justiça de Deus. Repete aí comigo. Eu tenho a justiça de Deus. Mais uma vez. Eu tenho a justiça de Deus. Ô, gente, eu não estou vendo as boquinhas mexerem, não. Bora aqui comigo. Eu tenho a justiça de Deus. E quando eu tenho a justiça de Deus, se você é formado em direito, se você é uma pessoa que está estudando para concurso, aqui em Brasília, quando a gente estuda para concurso, a gente se encontra com leis e normas. E a gente aprende coisas. Mas para que a gente está aprendendo isso se na prática da nossa vida, em pequenas coisas, a gente não perdoa rápido, a gente não consegue rejeitar a acusação e a gente não consegue declarar com a nossa voz o que é justiça? A justiça de hoje, vinda do céu, ela nos capacita. Para quê? Para olhar a politicagem do Brasil e poder ter compaixão. Ô, gente, nesses últimos dias, eu tenho respirado fundo e tenho buscado de Deus o que é que ele está mostrando com a justiça no Brasil. O que é, Senhor? Que o Senhor está ensinando para mim como igreja, para mim como cidadã, para mim como intercessora. O que é que o Senhor está mostrando? Que tipo de justiça é essa que a gente olha e chega a dar um desconforto em nós? E eu quero abençoar a sua vida para que você seja a primeira a declarar sobre o céu que você está decidida a ser aquela que vai espelhar, colocar para fora a justiça do céu. Amém? Então, essas três coisas práticas: perdoe rápido, rejeite a acusação e comece o seu dia declarando palavras da verdade. Perdoe rápido, rejeite toda a acusação e comece o seu dia declarando aquilo que é verdade. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigada por essas palavras, pela revelação que a Leide trouxe sobre nós. Obrigada porque podemos olhar para Efésios e saber que a gente é revestida de couraça, a gente é mergulhada. Meu Deus! Quando a Leide falou isso, Senhor, de que o conceito de revestir é mergulhar, eu fiquei imaginando como o Senhor tem mergulhado cada uma de nós naquilo que é um conceito necessário para a nossa sobrevivência. Nessa manhã nós queremos ser mergulhadas, Senhor, nesse conceito da justiça, não a justiça própria. Não ficar achando que foi injustiçada. Senhor, depois eu te pedi perdão naquela situação daquela cadeira da faculdade. Meu Deus, coisa pequena, mas que ocupou minhas emoções, ocupou a minha chateação, ocupou a minha resiliência, Senhor, e ocupou a minha empatia com aquela moça. Me perdoe, Senhor, mais uma vez e agora publicamente. Perdoe cada uma de nós que temos um lugar de autoconceito da justiça e às vezes a gente se sente a juíza e se senta na cadeira da acusação, Senhor. Oh, meu Deus, perdoa. Quando a gente vê nosso irmão em pecado ou alguma situação de escândalo, a nossa língua, ao invés de trazer a justiça e a graça, traz a justiça própria e contaminada com julgamento. Ah, Senhor, perdoa. Perdoa e retira do reino espiritual essas palavras tão erradas, tão ruins, tão pesadas, que foram proferidas pela nossa voz. Tira, Senhor, do reino espiritual esse conteúdo que o inferno tem a nosso favor, porque isso é um conteúdo que não revela o Senhor.
Quantas vezes a gente olha para a situação que a gente vive com o marido, com o pai das crianças, com o ex-marido, e a gente olha e pensa que a gente tem toda a verdade, porque o certo é fazer isso, o certo é fazer aquilo. Senhor, nós entregamos o nosso coração, a nossa regra, a nossa régua também, para a gente poder trazer a justiça afinada do céu. Afina a nossa justiça nessa manhã, nos capacita com aquilo que o Senhor vê. Porque a justiça, Senhor, o justo, o certo, a norma, é que cada uma de nós, a gente seja repreendida e tenha consequências daquilo que a gente faz, do erro, do pecado. Mas o Senhor não age assim com a gente. A tua misericórdia que se renova nessa manhã. Senhor, várias manhãs eu venho para esse espaço e o céu está azul, com nuvens tão branquinhas e o sol brilhando. E o Senhor traz a tua misericórdia renovada. E hoje, no dia 25 de novembro, eu olho aqui na minha janela e está chovendo, e está trovejando. E a misericórdia não mudou. O Senhor, de novo, renovou a tua misericórdia sobre a minha vida, a tua justiça, Senhor. Foi trazer sobre a minha vida o perdão, mesmo que eu não mereça. Ah, meu Deus, obrigada. Obrigada porque podemos olhar para o Senhor e poder, ó Deus, perdoar rápido. Não ficarmos presas à acusação e começar o nosso dia declarando que a justiça, que o sol da justiça brilha sobre nós, que o Senhor é o dono da justiça, que o Senhor é o Deus justo, o justo juiz, o Senhor é. Obrigada por essa manhã. Consagramos ao Senhor aquelas demandas que estão vindo para fora. A sensação que eu tenho é que o teu Espírito está abrindo a nossa mochila, que estava fechada há tanto tempo, quase com o zíper enferrujado, e abrindo essa mochila do peso da injustiça e da justiça própria. O Senhor está tirando para fora aquelas picuinhas que a gente achou que foi injustiçada desde a nossa infância. Obrigada por essa limpeza, de tirar de nós, das nossas costas, o peso desnecessário da justiça errada, incorreta. Nós afinamos nessa manhã a justiça do céu em nós. E te adoramos, te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Deus abençoe você, bonita do YouTube, que o Senhor te abençoe nesse dia, terça-feira, 25 de novembro, capacitando você com a justiça. Amém?